Vamos lá para mais uma aula do Catecismo Ortodoxo, Catecismo de Hércules Collins, de 1680. Nós estamos tratando da lição de número 29. Nós estamos já no assunto Ceia do Senhor, e na aula passada nós apresentamos aqui alguns pontos importantes sobre esse quesito da Ceia do Senhor que os batistas têm defendido, ao mesmo tempo em que defendem a sua doutrina da Ceia do Senhor com muita base bíblica para isso. Eles também estão dando respostas ao erro dos católicos romanos, a maneira como eles entendem a ceia ou a Eucaristia, como eles assim chamam. Hoje nós vamos tratar das perguntas de número 82 à pergunta de número 85, né? Iniciando, neste caso, a lição de número 31 já. A gente vai passar da lição 29, vamos passar pela lição de número 30 e iniciar a lição de número 31, conforme a estrutura do Catecismo Ortodoxo. Bom, antes de começar, é muito importante entender que essa parte da eclesiologia batista, especialmente essa parte que trata dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor, ela tem uma singularidade para os batistas que deve ser sempre observada, levada em conta, já que os batistas têm a sua própria posição em relação tanto ao batismo quanto em relação à ceia do Senhor. Eu não preciso frisar aqui mais uma vez que os batistas têm um entendimento sobre o batismo que é muito particular em relação, por exemplo, à prática da imersão e ao batismo somente de crentes, e isso difere os batistas dos outros grupos reformados. Então, isso não desfaz os batistas em relação à reforma. Os batistas continuam sendo um grupo reformado, ainda que a sua eclesiologia em relação ao sacramento do batismo seja distinta. Por outro lado, os batistas têm um entendimento da ceia do Senhor que se parece muito com o entendimento reformado. Na verdade, nós não vamos encontrar diferença nesse entendimento, senão na ideia de que, para os batistas, tanto o batismo e a ceia do Senhor são sacramentos que estão relacionados e que são interdependentes. Ou seja, para os batistas, todos que são batizados devem participar da ceia do Senhor. Já numa igreja reformada, pedobatista, os bebês são batizados, mas não podem participar da ceia do Senhor. Eles não recebem os elementos da ceia do Senhor, o que é uma diferença entre batistas reformados e pedobatistas reformados. Mas aqui o principal cerne da questão que o catecismo apresenta está em explicar essa posição dos batistas em relação ao erro ou à heresia católica romana do seu tempo. Então vamos para a pergunta de número 82, iniciando assim o nosso estudo nesta aula. A pergunta 82 diz assim: onde foi que Cristo prometeu alimentar e nutrir os crentes com o seu corpo e sangue, tão certo como eles comem do pão partido e bebem do cálice? Então a pergunta 82 é uma pergunta que busca localizar nas Escrituras Sagradas essa afirmação de que Jesus Cristo ele ordena que tanto o pão quanto o vinho sejam consumidos como um alimento espiritual. Então a pergunta é: onde isso pode ser encontrado nas Escrituras? Essa pergunta ela tem a sua importância porque ela está mais uma vez colocando em evidência o sola escritura que foi tão valorizado pelos batistas e pelos reformados de um modo geral, incluindo os pedobatistas. Então a ideia aqui é tentar provar pela Escritura Sagrada que Jesus Cristo prometeu alimentar e nutrir os crentes com o seu corpo e com o seu sangue, da mesma maneira como o pão alimenta uma pessoa e o vinho também alimenta uma pessoa. Então a ideia é onde isso está sendo apresentado. Porque para os batistas em especial, já que
o sola escritura, ele foi muito desenvolvido entre os batistas, muito mais do que entre outros grupos reformados. Então, para os batistas, de modo particular, era importante mostrar que esse era um ensinamento oriundo das Escrituras, que tinha sua origem na própria palavra de Deus. Então, onde isso pode ser encontrado nas Escrituras Sagradas? Em segundo lugar, essa pergunta, ela também já aponta uma outra doutrina que os batistas e os reformados, de um modo geral, defenderam, que era tomar a ceia do Senhor como algo para mais do que um memorial. A ceia do Senhor não era simplesmente um memorial, mas ela era algo superior ao memorial, porque ela era realmente um alimento para nutrir espiritualmente. Então aqui nós temos mais uma vez a ideia sacramental na posição dos batistas. Inclusive o Hércules Collins adiante ele vai mostrar, ele vai usar o termo sacramento para se referir à ceia do Senhor. Então vamos para a resposta da pergunta 82. A resposta é o seguinte: aqui nós temos duas passagens bíblicas. Na instituição da ceia do Senhor, onde Cristo prometeu alimentar e nutrir os crentes com o seu corpo e sangue, tão certo como eles comem do pão partido e bebem do cálice. A resposta: na instituição da ceia do Senhor. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo institui a ceia, quando ele inaugura a ceia do Senhor e a estabelece para que ela seja então uma refeição substituindo a Páscoa e seja uma refeição que a igreja venha então a fazer até que ele volte. Ao instituir essa refeição pascal, a ceia do Senhor, o texto está escrito, abre aspas, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então essa é a primeira passagem que o catecismo usa para mostrar que Jesus Cristo prometeu alimentar e nutrir o povo de Deus, os crentes em Jesus Cristo, com os elementos simbólicos da ceia do Senhor, com o pão e com o vinho, que são chamados aqui de meu corpo e meu sangue, porque representam ou apontam de fato para o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Com essa refeição, conforme a citação aqui do apóstolo Paulo, e ele faz alusão aqui à instituição da ceia pelo próprio Senhor Jesus, ele começa dizendo, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e ele então começa a apresentar o que aconteceu, como Jesus instituiu a ceia, e quais foram as palavras de Jesus na instituição da ceia do Senhor. A resposta continua citando uma outra passagem importante. Veja, o catecismo diz assim, essa promessa é repetida por Paulo com estas palavras. Então vem um segundo texto da palavra de Deus. Abre aspas mais uma vez. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão no corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Essa passagem está em 1 Coríntios 10, verso 16 ao 17, e a primeira passagem que foi lida, 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 ao 26. Bom, tem algumas colocações que são importantes serem apresentadas aqui, né? A primeira delas são as referências às palavras de Cristo. Então, ele diz, tomai o pão e comei o pão. Isto é o meu corpo. Então, como eu citei na aula passada, Jesus, ele toma o pão, ele está segurando o pão
que é um elemento distinto do seu próprio corpo, e ele olha para o pão, aponta o pão para os seus discípulos, e ele diz: comei, isto é o meu corpo. É claro que o corpo de Jesus segurava um outro elemento, um outro corpo, que era o pão. Então, logo, o pão não poderia ser literalmente o corpo de Jesus. A substância de Jesus não poderia estar ao mesmo tempo nele e ao mesmo tempo no pão. A substância do pão era a substância do pão ainda. Mas o pão simbolizava realmente o corpo de Cristo. Por isso ele diz: comei, isto é o meu corpo. Ou isto representa o meu corpo. Porque nós devemos ser cuidadosos para não distorcer as palavras de Cristo, mas ao mesmo tempo saber interpretá-las. Isto é, entender quando Jesus usa termos não literais. E ali, quando ele toma o pão em suas mãos, ele não está literalmente dizendo que o pão é realmente, substancialmente, o corpo dele. Porque o corpo dele está ali na frente dos discípulos e o corpo dele está segurando um outro elemento, um elemento externo, um elemento secundário. Em segundo lugar, ao tomar o cálice, né, ele toma então um cálice de vinho. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então Jesus está fazendo uma referência agora ao vinho e está dizendo que o vinho é a nova aliança, isto é, o vinho que é o sangue de Jesus, ali representado pelo vinho, e o sangue de Jesus nas Escrituras Sagradas é uma referência à sua morte sacrificial e substitutiva. Jesus então diz: este sangue que vai servir como substituto para vós é o Novo Testamento, ou a nova aliança. Em outras palavras, é o pacto da graça. É a concretização do pacto da graça por vocês. Então note que a ceia, ela tem essa referência aos símbolos, que são os elementos que apontam para o corpo de Jesus, sua vida, e ao mesmo tempo temos uma referência ao pacto da graça de Deus em favor do seu povo, dos seus eleitos. E ele diz isso claramente aqui, nessa passagem de 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Na segunda passagem que nós lemos, o Catecismo começa dizendo que isso é uma promessa de Jesus. Essa promessa é repetida, e ele vai usar uma passagem também do apóstolo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 10, para mostrar que não foi apenas uma única vez que Jesus prometeu tais coisas, isto é, que a igreja seria alimentada e nutrida com o seu corpo e o seu sangue por meio da ceia do Senhor, por meio da representatividade daquele ato, e também por meio do próprio entendimento sacramental que a ceia do Senhor significa. Então, a segunda passagem diz: porventura, o cálice de bênção. Note que o Paulo está fazendo uma referência aqui ao cálice que estava o vinho, que representava por sua vez, ou simbolizava por sua vez, o sangue de Jesus, que seria logo em seguida derramado em favor do seu povo. E esse cálice com o sangue de Jesus, o vinho, ele é chamado de o cálice da bênção. Então, quando você está diante da mesa do Senhor para participar da ceia do Senhor e recebe o cálice com o vinho ou o sangue de Cristo, aquele cálice é um cálice de bênção para você. Aqui, mais uma vez, está começando a ser apontado de maneira mais clara um elemento sacramental na ceia do Senhor. É claro que o cálice da bênção, ele também deve ser visto assim, porque aquele sangue derramado que é representado pelo vinho que você vai beber, de fato é a bênção de Jesus para o seu povo. Então ele pode ser observado no sentido de estar afirmando que a morte de Jesus é uma bênção para todos os eleitos, e que aquele cálice simboliza aquela morte que abençoou todos os eleitos. Mas acontece que a visão batista da ceia do Senhor, ela vai além desta ligação simbólica, porque há um aspecto na ceia do Senhor que é sacramental. Há um aspecto real em que a ceia do Senhor alimenta espiritualmente o povo de Deus. E é isso que o texto vai representar aqui,
E mais adiante, vocês vão ver isso de maneira ainda mais clara. Então veja, Paulo chama o cálice com o vinho de o cálice da bênção. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? Isto é, aquele sangue de Cristo que foi derramado por toda a igreja. Aquela passagem de Atos dos Apóstolos, nós somos lembrados que a Escritura ali diz que Jesus Cristo, Deus derramou o seu sangue pela igreja. Claro que Deus é Jesus Cristo ali, a segunda pessoa da Trindade encarnada, homem. E o sangue dele foi derramado pela igreja. O sangue de Deus foi derramado pela igreja. É o que está escrito. E aqui então esse sangue no cálice da ceia do Senhor é a comunhão do povo de Deus na morte de Jesus Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão no corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aqui a ideia é, primeiro, demonstrar, pelas palavras do apóstolo Paulo, que a igreja de Jesus Cristo, os eleitos de Deus, que participam como homens salvos da ceia do Senhor, comem do pão, bebem do vinho, eles estão em comunhão com o Senhor. Ou seja, aquela morte sacrificial de Jesus é uma morte que traz salvação e bênção para eles. Então, todos que estão ali cobertos por essa morte sacrificial de Jesus estão em comunhão com Jesus e uns com os outros. Então, aqui o apóstolo Paulo diz que quando a igreja também participa do pão, ou quando ela come o pão, todos os irmãos ali estão em comunhão com o corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo aqui é representado pelo pão, realmente está unido a Cristo. Aqui nós entramos mais uma vez na doutrina da união mística de Cristo com o seu povo. A união mística é a doutrina que ensina que todos os crentes estão verdadeiramente e realmente, não de modo simbólico, mas real, unidos a Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição e no seu corpo, unidos ao Senhor Jesus. Então Paulo diz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, ou seja, do mesmo corpo de Jesus. Então aqui os batistas, na pergunta 82, eles começam a demonstrar, Collins começa a demonstrar de maneira clara essa doutrina da ceia do Senhor em relação ao aspecto sacramental. Ele começa a apresentar isso. Mas à medida em que as perguntas vão sendo apresentadas e mais respostas vão sendo dadas, como veremos agora, o assunto vai sendo ainda mais desenvolvido. Então a pergunta 83. Então, o pão e o vinho são verdadeiramente transformados no corpo e no sangue de Cristo? Ora, essa pergunta claramente faz uma alusão à ideia católica romana da transubstanciação, porque a igreja romana pregava que no momento da Eucaristia, quando a hóstia e o vinho eram consagrados ali pelo sacerdote, apresentados diante da igreja e do Santíssimo, como eles assim chamam, aqueles elementos, o pão e o vinho, isto é, a hóstia e o cálice com vinho que o sacerdote segurava, mudavam a sua essência interior, a sua substância, sendo que a substância do pão era mudada para a substância do corpo de Jesus e a substância do vinho era mudada para a substância do sangue de Jesus. Então havia uma mudança de substância, por isso a doutrina é chamada de transubstanciação. E a pergunta é, então, isso significa dizer, já que somos alimentados pelo corpo de Jesus e pelo sangue de Jesus na ceia, isso significa dizer que o pão e o vinho são verdadeiramente transformados no corpo e no sangue de Cristo? A resposta: não.
Assim como a água do batismo não é transformada no sangue de Cristo e nem em si mesma nos purifica dos pecados, mas é simplesmente um sinal e garantia da parte de Deus, assim também o pão da ceia do Senhor não é alterado para o corpo real de Cristo, mesmo que seja chamado de o corpo de Cristo, conforme a natureza e a linguagem dos sacramentos. Então, isso aqui é bem importante, porque o Hércules Collins, ou os batistas reformados, estão aqui explicando aquela questão que eu mencionei agora há pouco sobre o uso da linguagem. Então, é preciso saber entender ou interpretar a linguagem quando ela não deve ser tida como algo literal. Nós vamos encontrar isso na Bíblia, nas palavras de Jesus, várias vezes. Por exemplo, há uma determinada passagem da Bíblia que Jesus chama Herodes de raposa. E é claro que ele era um ser humano, mas ninguém vai entender raposa no sentido literal de que Jesus estava afirmando que Herodes era aquele animal. Jesus estava ali fazendo um uso de metáfora para mostrar que Herodes ele tinha uma certa sagacidade, como a raposa. Então, era esse elemento que deveria ser extraído. Da mesma forma, na ceia do Senhor, pão e vinho não mudam a sua essência, a sua substância. Eles permanecem, mesmo após a consagração, eles permanecem pão e vinho na sua substância, não só na sua aparência. Porque a Igreja Católica, ela diz que na aparência eles continuam sendo pão e vinho, mas na substância houve uma alteração, uma transformação. E os batistas negam isso com um retundante não, quando eles dizem realmente muda? Não, não muda. O que muda, na verdade, é a linguagem aqui, que não deve ser tomada de forma literal. O pão ele passa a ter uma representação e não uma mudança de substância. Da mesma forma, o vinho tem uma representação e não uma mudança de substância. Então, os batistas dizem, da mesma forma como a água do batismo não é o sangue de Cristo, mas ela deve ser apenas entendida de maneira figurada, como uma representação do sangue de Cristo que purifica do pecado os crentes. Da mesma forma, preste bem atenção, que o aspecto simbólico do batismo, das águas do batismo, também estão presentes no aspecto simbólico dos elementos. Já que a água do batismo representa o sangue de Jesus e a sua limpeza do pecado, mas não é literalmente o sangue de Jesus, é apenas uma representação, da mesma forma, o pão e o vinho são representações do corpo e do sangue de Jesus e não são literalmente transformados na sua substância no corpo e no sangue de Jesus. Eles permanecem com a sua mesma substância, apesar da simbologia ser real em relação ao corpo e o sangue de Jesus. Então a resposta é muito boa, já que essa comparação e mais uma vez essa relação que há entre ceia e batismo é apontada aqui pelos batistas. Assim como a água do batismo não é transformada no sangue de Cristo e nem em si mesma nos purifica dos pecados, mas é simplesmente um sinal e garantia da parte de Deus. Então, da mesma forma, pessoal, os elementos da ceia do Senhor, o pão, né, que é chamado de corpo de Cristo, e o vinho, que é chamado de o sangue de Cristo, eles não são alterados para receber esse processo de mudança de substância. Isso não acontece. Isso é uma invenção da Igreja Católica Romana. Isso não pode ser provado pelas Escrituras Sagradas. Isso é uma maneira, obviamente, muito tosca de interpretar as palavras de Jesus quando diz: este é o meu corpo, isto é o meu sangue. É claro que essas afirmações de Jesus devem ser tomadas num sentido figurado e simbólico. Ninguém deve tomar isso ao pé da letra como se fossem afirmações literais de Jesus, por causa das várias impossibilidades que eu venho apresentando aqui nas aulas passadas também em relação a isso, né?
Então, mesmo, diz o catecismo, que sejam chamados de corpo de Cristo, conforme a natureza e a linguagem dos sacramentos, os elementos, ou o pão em particular, não é literalmente o corpo de Cristo, mas aponta ou representa ou simboliza o corpo de Cristo. Então note bem que o catecismo ele faz uma observação nessa pergunta 83, na resposta, sobre o uso de uma linguagem especial que deve ser tomada para os sacramentos, isto é, para o batismo e aqui para a ceia do Senhor. Existe uma linguagem especial para isso, tá? Para os sacramentos. E note mais uma vez que os batistas, aqui na resposta da pergunta 83, claramente estão chamando a ceia do Senhor de sacramento. Veja, o texto termina dizendo que conforme a natureza e a linguagem dos sacramentos. Então, não há dúvida de que para os batistas reformados, a ceia do Senhor é um sacramento, bem como o batismo também é um sacramento. Tá? Então isso aqui está muito bem apresentado aqui. Em 1 Coríntios 10, nos versos 1 ao 4, essa ideia da linguagem, ela deve ser compreendida. Deixa eu fazer uma leitura dessa passagem. 1 Coríntios, capítulo 10. Deixa eu localizar aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos... 1 Coríntios 10, versos 1 ao 4. O texto diz assim: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Note como Paulo usa várias vezes a linguagem, uma linguagem especial, olhando para eventos do passado, para mostrar que o povo de Deus bebia e comia espiritualmente, e aquelas coisas, ou seja, a rocha em particular, ele diz, era Cristo. Então, há um uso especial da linguagem para os sacramentos. Então, quando se fala de comer o pão, ou comer o corpo de Cristo, essa é uma linguagem especial, não literal, mas uma linguagem sacramental que deve ser tomada. Existe um vocabulário específico e teológico para a ceia do Senhor. E, claro, tomar essa linguagem de maneira literal vai levar a muitos erros e a erros grotescos, como o catolicismo romano, de considerar o pão ou a hóstia e o vinho como literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Isso é um erro grave, é um erro crasso também. Pergunta 84. Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de a nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala da participação no corpo e no sangue de Cristo? Olha a resposta. Cristo tem uma boa razão para usar essas palavras. Ele quer nos ensinar que assim como pão e vinho alimentam a nossa vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado realmente alimenta as nossas almas para a vida eterna. Veja, o primeiro ponto importante aqui é a similaridade. Assim como o pão alimenta o corpo de Jesus, ou seja, a morte de Jesus no Calvário nos alimenta espiritualmente. É como um alimento que nos dá força e vigor espiritual. Purifica-nos dos nossos pecados. Então, observe que aqui nós temos o primeiro ponto comparativo. Aqui os batistas tomam isso como uma forma didática do Espírito Santo de nos ensinar essas verdades espirituais. Então você toma algo do seu cotidiano, algo que você conhece bem, você sabe que se você se alimentar
Se você comer, você vai nutrir o seu corpo, o seu físico, ele ficará forte, você terá força, você será ali nutrido e não terá carências. Então, ele toma um aspecto real, conhecido, e aplica espiritualmente. Ou seja, os batistas dizem, assim como o alimento físico alimenta o nosso físico, assim também a morte de Jesus no Calvário é realmente um alimento espiritual para nós. Jesus, ao morrer na cruz, entregar o seu corpo por nós, o seu sangue por nós, ele está nutrindo espiritualmente, com a bênção da salvação, com a santidade, com a justificação, com todas as graças da salvação, toda a sua igreja. Então há uma comparação, há um didatismo aqui, uma maneira de ensinar uma verdade espiritual. O catecismo continua na mesma resposta. Todavia, há algo mais importante. Ou seja, não é meramente o ensino. Não é aqui, os batistas não tomam aqui apenas a ideia didática. Há algo mais importante ainda do que o ensino didático, que a ceia representa. E o que é mais importante? É que com a ceia, Jesus quer nos assegurar, por meio desse sinal visível e penhor, primeiro, que através da obra do Espírito Santo participamos de seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo como nossas bocas recebem esses sinais sagrados em memória dele. Aqui, essa parte, primeira parte da resposta da pergunta 84, ela é claramente uma referência sacramental, mais uma vez. Porque note bem, o que os batistas estão afirmando aqui é que quando você, então, participa da ceia do Senhor, não Cristo, mas o Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo realiza. Veja, através da obra do Espírito Santo, participamos de seu verdadeiro corpo e sangue, isto é, participamos junto com Cristo de sua morte na cruz do Calvário. Nós estamos nele. O Espírito nos liga a Cristo, de maneira que a morte de Cristo também é a nossa morte. E a sua ressurreição é a nossa ressurreição. Então, essa é uma obra que é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você, então, participa da ceia do Senhor, o Espírito Santo realiza essa obra maravilhosa de nos manter em Cristo Jesus, no seu corpo e no seu sangue, tão certo, de maneira tão correta, certa, verdadeira, como nossas bocas recebem esse sinal sagrado em memória dele. Ou seja, assim como é absolutamente certo que você come o pão e bebe o vinho em memória de Jesus, lembrando do que Jesus fez por você, também é absolutamente certo que o Espírito aplica os méritos e graças de Jesus a nós e nos une a Jesus Cristo verdadeiramente na ceia do Senhor. E em segundo lugar, que todo o seu sofrimento e obediência são definitivamente nossos, tão certos como se nós tivéssemos pessoalmente sofrido e pagado por nossos pecados. Ora, aqui nós temos mais uma vez o aspecto pactual envolvido. Isto é, quando o catecismo diz que quando nós participamos da ceia do Senhor, que aponta para a morte de Jesus, o sofrimento de Cristo no Calvário, sua morte no Calvário, o catecismo diz que é como se nós mesmos tivéssemos no Calvário pregados na cruz com Cristo. É como se você mesmo pagasse o preço pelo pecado. Cristo paga o preço, mas é como se você pagasse o preço pelo pecado. Mas como isso pode ser possível? Apenas no aspecto pactual. Considerando que Jesus é o cabeça pactual do seu povo, dos eleitos de Deus, e que ele representou o povo de Deus, isso significa dizer que o que Jesus fez foi como se nós mesmos tivéssemos feito. A obediência de Jesus é a nossa obediência. O sofrimento de Jesus é o nosso sofrimento. A morte de Jesus é a nossa própria morte. E a ressurreição de Jesus é a nossa própria ressurreição. É por isso que a linguagem aqui no final da resposta 84
ela é muito fidedigna à teologia bíblica. Então, todo o sofrimento e obediência de Jesus são definitivamente nossos. E isso é tão certo, dizem os batistas, como se nós mesmos tivéssemos pessoalmente sofrido e pagado por nossos pecados. Embora quem tenha sofrido e pagado os nossos pecados tenha sido Jesus na cruz. Mas por ser o representante do pacto da graça para os eleitos, é como se nós estivéssemos lá com ele, morrendo com ele, sendo pregado com ele, sofrendo com ele. Então o aspecto pactual também aparece aqui na ceia do Senhor. Mais uma vez, aspecto sacramental e aspecto pactual e representativo de Jesus na ceia do Senhor, muito bem apresentados aqui. E finalmente, pessoal, vamos para a pergunta 85, iniciando aqui já a lição de número 31. A pergunta 85 é a seguinte: qual a diferença entre a ceia do Senhor e a missa católica romana? Essa pergunta é muito propícia para o conteúdo que nós estamos examinando, especialmente, repito, porque tudo aqui está sendo apresentado num contexto de refutação à heresia católica romana da Eucaristia e da missa agora, como um todo. Já que a missa católica, ela é um sacrifício repetido da morte de Jesus. Em outras palavras, toda vez que a missa é celebrada para os católicos romanos, Jesus é morto. Então ele fica morrendo. Ele morre toda vez que uma missa é celebrada. Essa é a teologia católica romana. E não deixe que ninguém lhe engane dizendo que não é assim. Porque é assim que a Igreja Católica Romana admite a missa e vê o sacrifício de Cristo renovado em cada missa. Mas vamos lá. Qual é a diferença da ceia do Senhor e a missa católica romana? Antes de falar das diferenças, pessoal, primeiro é importante saber que há algumas similaridades. Então, a ceia do Senhor, quando feita conforme a Escritura apresenta, ela faz uso, por exemplo, não só da linguagem bíblica. Então, por exemplo, os batistas, quando celebram a ceia do Senhor, eles vão tomar a linguagem e o ensino da palavra de Deus sobre a ceia e repetir. Geralmente se lê o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, ou outra passagem sobre o sacrifício de Jesus, e ali uma referência à ceia, à instituição de Cristo da ceia, uma referência ao meu corpo e ao meu sangue, a essas palavras que Cristo usa na ceia do Senhor, elas aparecem. E essas mesmas palavras, elas também são citadas durante a Eucaristia na missa da Igreja Católica Romana. Então nós temos aqui uma similaridade de termos, mas não de entendimento. Os batistas usam os termos com outro entendimento, enquanto que o catolicismo romano usa aquelas palavras com entendimento mais literal. Em segundo lugar, há também similaridade em relação ao uso dos elementos. Então os batistas usam o vinho e o pão, e a Igreja Católica Romana também usa vinho e pão. Neste sentido, o pão é a hóstia, é um pão preparado especialmente e num formato também singular para aquele momento na ceia do Senhor, na Eucaristia, na Igreja Católica Romana. Apesar de haver similaridade nos elementos, pão e vinho, trigo e vinho, por exemplo, há uma diferença absurda no significado deles para católicos romanos e para batistas ou reformados de um modo geral. Então, apesar das diferenças, há algumas similaridades que devem ser levadas em consideração. Mas a pergunta é, qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa católica romana? A resposta: a ceia do Senhor nos declara, primeiramente, que os nossos pecados foram totalmente perdoados por meio do sacrifício único de Jesus Cristo, que ele mesmo consumou na cruz de uma vez por todas. Então perceba que os batistas falam aqui que a ceia significa perdão dos pecados. Ou seja, quando os batistas estão celebrando a ceia,
e eles recebem o pão e o vinho e comem o pão, bebem o vinho, isso significa para eles que, como eles estão em Cristo, o pecado deles já foi perdoado. Jesus morreu no Calvário, de uma vez por todas, pelos seus pecados. E eles estão memorando isso, rememorando isso, relembrando essa verdade. Além disso, os batistas declaram que o sacrifício de Jesus foi único, ou seja, não se repete, como na missa. Não é algo que vai sendo repetido a cada realização, a cada momento. Cristo não vai morrendo de novo para os batistas, como acontece na mentalidade católica romana. É por isso que aqui há, de maneira enfática, a expressão sacrifício único de Cristo, e um pouco mais adiante vai ser usada a expressão da morte de Jesus de uma vez por todas, ou seja, ele morreu uma só vez para sempre, e não vai ficar morrendo várias vezes, como a Igreja Católica Romana propõe, ensina. Em segundo lugar, pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo. Ou seja, nós aprendemos que na ceia do Senhor nós somos lembrados, ensinados, que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, nos enxertou no próprio Jesus. Nós estamos em Cristo. Mais uma vez, a doutrina da união mística do crente com Jesus, de Jesus com o seu povo. Na ceia do Senhor, nós somos lembrados que estamos nele e fomos enxertados espiritualmente nele pelo Espírito Santo. E onde Jesus está? O texto vai dizer: Jesus agora está no céu, o qual está agora no céu em seu próprio corpo verdadeiro. Isto é, o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, o seu corpo humano, verdadeiro, real, não está na terra, como dizem os católicos romanos ao afirmar que aquele pão ou aquela hóstia é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus está no céu agora, totalmente, inteiramente, ressurreto, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E mais, como poderia a ceia, na perspectiva católica romana, o pão e o vinho serem realmente o corpo de Cristo, se nós fôssemos tomar a quantidade de hóstias preparadas, a quantidade de vinho utilizado em todas as igrejas católicas romanas espalhadas pelo mundo, isso daria uns 1000 corpos de Cristo. A quantidade era infinitamente superior. Então, note bem, para os batistas, o corpo de Jesus está no céu. Nós estamos enxertados nele espiritualmente por obra do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, diz o Catecismo Ortodoxo, deve ser adorado onde ele está? No céu. Então, nós devemos adorar Cristo no céu porque ele está no céu, com a perspectiva de que o nosso Senhor está assentado à direita de Deus Pai. E não adorá-lo segurando um pão e olhando para um pedaço de pão ou bebendo um cálice de vinho. Na verdade, os católicos nem bebem o vinho, apenas comem do pão, da hóstia. Então, isso é bem interessante porque quando você começa a pensar que o corpo de Jesus tinha limitações físicas, veja bem, o corpo de Jesus não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O corpo de Jesus tinha uma substância limitada, fisicamente limitada. O corpo dele não era ilimitado, como o é o Logos divino. Então, Jesus, o Logos, a segunda pessoa da Trindade, enquanto Logos divino, ele é espiritual. Ele é essencialmente, ele tem a mesma essência do Pai e do Espírito Santo. Então ele é infinito na sua essência. Mas quando olhamos para a humanidade de Jesus, o seu corpo é limitado. O seu corpo tem limites que precisam ser respeitados, considerados. Se há limite no corpo de Jesus, ele não pode estar nas milhões e milhões de hóstias e nos milhões e milhões de cálices de vinho que a Igreja Católica celebra durante a Eucaristia.
Então teria que ter um corpo gigante, né? Teríamos que ter vários corpos de Jesus para isso. Não é a verdade, obviamente. Logicamente, pessoal, vamos pensar aqui de maneira teológica e de maneira lógica. Isso é impossível. É um erro católico romano. Então, a resposta à pergunta 85 prossegue dizendo, já agora para mostrar o erro católico. No entanto, a missa ensina, em primeiro lugar, que nem os vivos e nem os mortos têm seus pecados perdoados através do sofrimento de Cristo, se ele não continuar sendo sacrificado em favor deles diariamente pelos sacerdotes. Ou seja, a teologia da missa católica romana é a seguinte: para ter o perdão dos pecados, é preciso participar da missa e é preciso que Jesus morra continuamente, se sacrifique por você continuamente. Por exemplo, se você participa de uma missa hoje, os seus pecados foram perdoados, mas depois você continua a pecar e você começa a acumular novos pecados. E somente uma nova missa, com um novo sacrifício de Jesus, pode perdoar os seus pecados. Veja quanto absurdo há no ensino católico romano. Mas, obviamente, o ensino reformado e o ensino batista aqui apresentado nega isso enfaticamente. Isso não acontece. O sacrifício de Jesus é de uma vez por todas. Limpa os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Em segundo lugar, diz a resposta da pergunta 85. Ensina que Cristo, a Igreja Católica, ensina que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho, e neles deve ser adorado. A adoração do sacramento, a adoração da hóstia sagrada. Por que que as pessoas adoram a hóstia na Eucaristia Católica Romana? E por que que não adoram o pão nas igrejas reformadas? Por que que os batistas não adoram o pão? Vamos lá. Os católicos adoram a hóstia e são coerentes no seu raciocínio aqui, porque eles entendem que a hóstia é o corpo de Jesus, e Jesus é Deus, e Jesus deve ser adorado. Então eles adoram aquele pedaço de pão. Não é à toa que, às vezes, o Deus dos católicos é chamado de pão, o Deus pão, né? Porque eles adoram ali um pão, uma hóstia de fato. E por que que os batistas não adoram o pão? Porque eles entendem que aquele pão não é Deus, não é Jesus. Ele é um símbolo, ele representa. E nós não devemos adorar representações, mas o real, o próprio Senhor Jesus. Então, a Igreja Católica, diz aqui o Catecismo, ensina que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho, e neles, no pão e no vinho, deve ser adorado. Portanto, basicamente, a missa não é outra coisa senão uma negação do único sacrifício e do sofrimento de Jesus Cristo e uma idolatria condenável. Palavras do nosso catecismo. Na verdade, a conclusão última, de fato, é que a Igreja Católica permanece presa na idolatria, mesmo na Eucaristia, porque adora um pão, adora um cálice de vinho e, obviamente, a Escritura condena a idolatria, condena a representação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do Pai, e os católicos fazem todas estas coisas de maneira a acrescentar à sua heresia da ceia do Senhor mais e mais erros e pecados. Então, pessoal, a gente vai ficando hoje por aqui. Eu acho que estendemos bastante aqui esse ensino sobre a ceia do Senhor, mas nós vamos dar prosseguimento na próxima aula às perguntas subsequentes, ainda tratando, não é, desse tema da ceia e entrando também nas questões disciplinares já. Então, que Deus abençoe todos vocês e até a nossa próxima aula sobre o Catecismo Ortodoxo. Até lá!